Olá! Já pararam para pensar como é que as trilhões de células do nosso corpo sabem exatamente o que fazer e quando fazer? Pois é, elas conversam entre si, elas trocam mensagens o tempo todo, numa linguagem secreta que comanda absolutamente tudo, sabe? Desde o batimento do coração até um simples pensamento. Hoje, a gente vai decifrar essa linguagem. E a grande pergunta que vai guiar nossa análise é essa aqui. Como é que uma molécula minúscula, tipo um hormônio viajando pelo sangue, consegue chegar numa célula e dar uma ordem? Uma ordem para ela se contrair ou para liberar alguma substância, ou até para mudar o próprio funcionamento dela. Parece mágica, né? Mas é ciência pura. Então, vamos lá. A resposta para essa pergunta é muito parecida com uma daquelas máquinas malucas de Rube Goldberg, sabe? Aquelas engenhocas onde uma bolinha cai e ativa uma alavanca que derruba um livro. É exatamente isso. Uma cadeia de eventos, uma coisa levando a outra, até que a tarefa final, lá na ponta, aconteça. É super complexo, mas ao mesmo tempo é genial. E apesar de parecer essa engenhoca meio caótica, essa comunicação toda segue uma lógica muito precisa e elegante. Então, o que a gente vai fazer agora é desmontar essa máquina, peça por peça, para entender direitinho como ela funciona. O nome técnico para esse processo todo é transdução de sinal. É um nome chique, mas a ideia é simples. Pensa num tradutor. Ele pega uma mensagem que vem de fora da célula, o tal do primeiro mensageiro, e traduz para uma língua que a parte de dentro da célula entende. E aí, com a mensagem traduzida, a célula sabe o que fazer. E tudo, absolutamente tudo, começa com a primeira peça do dominó. Para isso, a gente precisa de duas coisas: a mensagem, que é a molécula sinalizadora, e algo na célula que consiga escutar essa mensagem, que é o receptor. E esses primeiros mensageiros, as mensagens, podem ser de vários tipos. Tem os hormônios, que são os viajantes de longa distância, que vão pelo sangue. Tem os mediadores locais, que só dão um recado ali para a vizinhança. E tem os neurotransmissores, que são tipo uma mensagem de texto super rápida e direta de um neurônio para o outro. Agora, atenção, porque isso aqui é o pulo do gato. A informação, a ordem de verdade, não está só na molécula, no hormônio. Ela está na combinação perfeita entre a molécula e o seu receptor. É o clássico exemplo da chave e da fechadura. A chave é o hormônio, mas é a fechadura, o receptor, que define qual porta vai abrir. E olha que exemplo fantástico disso. A acetilcolina é a mesmíssima molécula, mas quando ela se liga num receptor lá no músculo esquelético, ela manda o músculo contrair. Agora, quando essa mesma molécula se liga num receptor diferente, lá no coração, a ordem é o oposto, diminuir o ritmo dos batimentos. A mesma chave, fechaduras diferentes, ações totalmente opostos. Incrível. Ok, então a mensagem chegou na porta da célula, se encaixou na fechadura. E agora? Como é que esse sinal atravessa a fronteira, a membrana da célula, para dar a ordem lá dentro? E aqui vem outra surpresa. A maioria dessas moléculas nem entra na célula. Isso mesmo. Em vez de entrar, elas basicamente tocam a campainha. Elas se ligam a um receptor do lado de fora, e esse receptor é que liga toda a máquina do lado de dentro para passar o recado adiante. E a campainha mais famosa, mais comum e super importante que existe são os receptores acoplados à proteína G, os GPCRs. Pensa neles como um interruptor. E eles são tão, mas tão importantes que uma quantidade enorme de remédios que a gente usa hoje foi feita justamente para ligar ou desligar esses interruptores. Esse interruptor funciona num ciclo de 4 passos básicos. Primeiro, a molécula sinalizadora se conecta. Isso ativa o receptor que liga a tal da proteína G. A proteína G, agora ligada, sai para ativar a próxima peça da máquina. E, por fim, o sistema todo se desliga sozinho, esperando o próximo sinal. Simples, né? Bom, vamos ver em detalhes. Então vamos lá, com calma. No primeiro passo está tudo quieto, em repouso. O receptor está vazio e a proteína G está ali do lado, desligada. Pensa que ela está segurando uma bateria descarregada, uma molécula chamada GDP. Aí chega o sinal, o ligante, e se encaixa no receptor. Essa conexão muda o formato do receptor, que agora concede cutucar a proteína G. E o que ele faz? Ele faz a proteína G largar a bateria descarregada, o GDP, e pegar uma novinha em folha carregada, o GTP. Pronto, agora a proteína G está ligada. Com a bateria cheia, a proteína G se quebra em 2 partes. Uma dessas partes se solta e sai navegando pela célula.
Ela é a mensageira que vai encontrar o próximo alvo, geralmente uma enzima, e passar o sinal adiante. É a próxima peça do dominó caindo. Mas esse sinal não pode ficar ligado para sempre, senão seria um caos. A própria proteína tem um tipo de cronômetro. Depois de um tempinho, ela mesma gasta a energia daquela bateria, se desliga e volta para o seu lugar original, prontinha para receber um novo sinal. É um sistema que se regula sozinho, é simplesmente perfeito. Mas, calma, a ativação da proteína G foi só o começo da história. Agora a mensagem precisa ser espalhada pela célula toda e, o mais importante, ela precisa ser amplificada. É aqui que a nossa máquina de Ruby Goldberg começa a pegar velocidade de verdade. E como a célula faz isso? Usando os segundos mensageiros. São moléculazinhas pequenas que são produzidas em massa depois que a proteína G é ativada. Os mais conhecidos são o AMP cíclico, os íons de cálcio e a dupla IP3 e DAG. Eles se espalham como fogo em palha seca, levando a notícia para todos os cantos da célula. E é aqui que está a mágica da amplificação. Uma única molécula lá fora pode ativar algumas proteínas G. Cada uma delas ativa uma enzima que, por sua vez, produz milhares de moléculas de segundos mensageiros. É assim que um sinalzinho de nada do lado de fora vira uma resposta gigantesca, uma avalanche aqui dentro. Certo, o sinal chegou, foi traduzido, amplificado, e agora? No final das contas, essa cascata toda tem que levar a uma ação de verdade. E as células têm basicamente dois jeitos de responder, um bem rápido e outro mais lento, que dura mais. A resposta rápida é para já. Acontece quando os segundos mensageiros ativam proteínas que já estão ali, prontinhas para trabalhar. Eles só precisam ser ligados. É como apertar um interruptor de luz. A ação acontece em segundos, às vezes até menos. Já a resposta lenta? Essa é outra conversa. Ela acontece com sinais que conseguem entrar na célula, como os hormônios e esteroides. Eles vão direto no núcleo e mudam a planta da fábrica, alterando quais genes vão ser lidos. Ou seja, eles mudam quais proteínas a célula vai construir. É um processo muito mais profundo e por isso demora horas ou até dias para acontecer. E por que entender tudo isso é tão importante para a nossa vida? Bom, esse número aqui diz tudo. Mais de 40% de todos os remédios modernos, de antialérgicos a remédios para pressão, funcionam mexendo exatamente nesses interruptores, nos receptores acoplados à proteína G. Dominar essa linguagem secreta das células é a chave da medicina. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Se essa máquina celular, tão complexa e elegante, é a base da vida e já nos deu tantos remédios, pensem só, o que mais a gente vai conseguir fazer quando entendermos essa linguagem ainda melhor? As possibilidades para o futuro da medicina são, sinceramente, fascinantes.